Olá, seja muito bem-vindo a um episódio especialíssimo do Papo Seguro, focado em tecnologia e escalabilidade. Meu nome é Priscila Langovski, gerente de marketing na Loja Cor, e é um prazer enorme ter você com a gente. Neste programa, vamos trazer os melhores momentos da palestra do nosso diretor de tecnologia, Sandro Ribeiro, no Conec 2025. Ele compartilhou dicas incríveis sobre multicálculos, CRM, inteligência artificial e o caminho para escalar a sua corretora. Se você quer otimizar processos, usar a tecnologia a seu favor e crescer de forma exponencial, fique com a gente até o final. Este papo vai te colocar na vanguarda do mercado de seguros. O objetivo nosso aqui é dizer o caminho. Qual é o caminho para você conseguir focar mais em vendas, né? Usar os dados a seu favor. Olha que interessante, aqui a gente começa a buscar os dados do nosso sistema com o segurado, onde você pode usar um filtro, que passou ali rapidinho, mas a tela vai voltar, que você pode colocar o que o seu cliente tem de produto e o que o seu cliente não tem. Para você começar a olhar e brincar com a sua carteira, com os dados que você tem lá dentro, quais são as possibilidades de oferta que você pode tratar. Ou seja, se eu organizei a minha casa em processo, se eu estou usando ferramentas que me possibilitam olhar dados e indicadores, daqui a pouco eu consigo transportar isso cada vez mais para processos de vendas mais inteligentes lá na frente, ok? Isso aqui é só um exemplo da telinha para a gente, então tem os filtros que a gente olha ali e é super bacana. Então vamos lá. Visualizando a carteira de forma mais clara, conhecendo bem os resultados do meu negócio, como eu disse, eu posso trabalhar de uma forma muito mais organizada dentro da minha corretora. Então, recapitulando a nossa jornada, Sandro, vamos lá. Se eu arrumei a minha casa, tenho uma ferramenta, tenho processos claros, eu consigo ter dados e dados indicadores, eu vou conseguir trabalhar processos de venda muito melhor. E olha que eu estou falando aqui um pulo do gato, tá? Não é questão da venda, só o fechamento e negociação, são processos de venda. Processos estruturados que você consiga olhar e enxergar e tenha mais previsibilidade dentro da sua corretora. A previsibilidade não é a previsibilidade só de olhar a comissão, quanto que eu vou receber de comissão ali, não. A previsibilidade é você olhar o quanto que você está convertendo hoje, o quanto você está deixando na mesa, aonde que você tem que focar. E esse é o nosso próximo passo aí para a gente falar. O que eu vejo muito no mercado, fazendo agora a nossa virada de chave, indo para essa gestão mais a parte de vendas, é a questão do multicálculo, que é super importante. A gente tem que ter um multicálculo, e eu estou falando muito de CRM, né? Já vamos abordar mais. Mas o que eu vejo é muito corretor parar apenas no multicálculo. Então, legal, eu tenho uma ferramenta de gestão, legal, eu tenho um multicálculo, legal, meu processo é esse. Tudo bem, você calcula, a ferramenta é super importante, porque ela vai calcular em todas, seguradoras que você precisa, mas imagine que quando você está cotando, tem muita coisa acontecendo de informação antes de você estar cotando ali, né? Ou depois do que você simplesmente cotou. E por isso que é importante você ter uma ferramenta que te suporte na tua gestão de relacionamento com o seu cliente, com o seu segurado. E aí é a sigla do CRM, né? Para que vocês possam ter um acompanhamento melhor do follow-up de venda de vocês, acompanhar esse ciclo, essa jornada. Se vocês lembram no passado quando a gente utilizava um monte de post-it, quem aqui na turma do post-it colava post-it na parede aí? Legal, dá para ver, galera. Quando você pegava no passado e colocava post-it na parede para lembrar as coisas. Opa, tô colocando post-it aqui para lembrar, para não esquecer. É uma gestão visual. Ah, Sandro, mas eu tenho minha planilha lá, eu tenho minha conversa no WhatsApp, ok. Mas você consegue fazer uma gestão visual de fluxo para você ver para onde está indo? O post-it, agora imagine quando você coloca diversos post-its e você coloca assim, ó, essa coluna aqui é uma coluna de clientes que estão em negociação. Essa coluna aqui é uma coluna de clientes que eu estou cotando. Essa coluna aqui é uma coluna de clientes que eu estou tentando fazer o fechamento, a transmissão. Enfim, você define as suas etapas de venda, que pode ter diversos, conforme você achar que faz sentido para o seu negócio, você começa a ter essa visibilidade do que está acontecendo no seu processo de venda. E o mais interessante disso é que se você trabalha com um time e com várias outras pessoas no teu time, todo mundo tem clareza daquilo que está acontecendo dentro da corretora e todo mundo pode ajudar. E a sua corretora não depende apenas de uma pessoa, não depende apenas de uma que esteja lidando com aquele negócio. Ou seja, fica uma gestão visual muito mais compartilhada, inclusive para objetivos dentro da sua corretora de metas que você possa ter, né? Imagine quando a gente fala que você tenha tantos clientes numa coluna e que o final desse processo é o final que você transmite, que você fecha o negócio.
Se eu tenho uma visibilidade de quantos clientes estão aqui no meu processo de negociação, o meu desafio de gestão comercial dentro da minha corretora, com meus colaboradores, sozinho, é fazer o quê? Com esses cardzinhos, com esses post-its que a gente está brincando, se mova até um processo de transmissão. E se eu olho para eles e entendo que eles estão parados há muito tempo em determinada fase, eu tenho que agir. E se eu tenho que agir, eu tenho que entender os porquês isso está acontecendo. E eu começo a ter indicadores e começo a olhar para o meu time, além do que eu posso priorizar. Né? Às vezes eu posso ter numa coluna um cliente meu que está num processo de cotação, é um cliente já de tantos anos para mim, super importante, uma certa relevância, mas porém no dia a dia da correria, eu não vi que eu não retornei para ele aquela cotação, ficou parado. Mas se eu tenho essa visibilidade do que está acontecendo, esse grau de importância para mim, consequentemente eu ou alguém da minha corretora trabalhando comigo consegue levantar uma luzinha amarela, levantar uma ação ali para cima disso. E tem um detalhe bem interessante que eu vi uma frase uma vez, que se você não tem um funil de vendas, se você não tem processos de venda bem estruturados, você não tem previsibilidade. O que você tem é esperança. Impacta um pouquinho essa frase da esperança, né? Mas é por quê? Porque se a gente não consegue enxergar o que está acontecendo, eu dependo muito do meu cliente dizer assim, eu dependo muito que o processo funcione, eu dependo muito do que está na minha cabeça ou na cabeça do colaborador. Agora, se eu tenho essas informações e dados funcionando, eu consigo ter uma previsibilidade do que está acontecendo. É muito mais fácil eu voltar num ponto daquele, entender seja o meu cliente ou meu processo mesmo. O que eu preciso melhorar, eu posso estar evoluindo aí, tá? Por que eu trago esse contexto? Porque a gente está desenvolvendo uma ferramenta de CRM para o corretor de seguros, com a cara do corretor e com o feedback dele. E é uma ferramenta que ela não para de evoluir. É uma ferramenta que a tendência dela é evoluir ao longo do tempo, ao longo como o mercado se transforma. Quando eu fiz a brincadeira que eu falei, galera, estou mais de 20 anos no mercado, eu já acompanhei muita transformação. E acompanhar essa transformação é a gente entender qual é o passo que a gente precisa se adaptar, evoluir, para que a gente consiga entregar legal no mercado, estar evoluindo, crescendo sempre. E esse é o objetivo da ferramenta. Quem também está na LojaCor já há um bom tempo e conhece o Brocoran sabe que o Brocoran também, ao longo do tempo, vem evoluindo, perante os desafios que tem, o mercado, gestão e tudo mais, mas vem sempre evoluindo. E esse é o principal objetivo. Os leads nossos não convertidos, ou seja, aquelas oportunidades que você o prazo não fechou, o que te impede de jogar no outro ano dentro lá, junto na sua etapa, como se fosse uma renovação de leads perdidos, para você prospectar de novo? É uma oportunidade que tem, né? Então por que não aproveitar? E aí a brincadeira de novo. Se eu esgoto todas essas hipóteses, faço isso e tenho clareza nesses processos, opa, aí sim, agora deixa eu ver, agora talvez esteja numa fase que eu posso olhar, comprar leads, enfim. Mas importante passar por essas etapas antes ali. Falando um pouquinho de inteligência artificial agora. O principal impacto conversando com as pessoas quando a gente fala da IA, a inteligência artificial, é que muitos olham ela como ou algo muito exorbitante que vai acontecer lá no futuro, não sei, tenho medo, ou algo que não faz parte do meu dia a dia. Mas o que eu quis trazer aqui para a gente olhar e se provocar um pouco, é o quanto a gente pode usar ela a nosso favor. Quanto que eu posso usar ela como meu assistente para me ajudar. Eu, como corretor, usar a inteligência artificial para me ajudar. Uma coisa que é fato, que cada vez mais as ferramentas vão passar a ter inteligência artificial. Eu comentei para vocês aqui que a gente faz leitura de e-mail com inteligência artificial, faz gestão de notas fiscais com inteligência artificial também lá dentro. A gente tem alguns outros experimentos que estão olhando para a inteligência artificial cada vez mais para incluir ela nas nossas ferramentas. Mas a minha provocação que eu quero trazer para vocês aqui é como que eu posso olhar o que está disponível hoje e usar ao meu favor. Porque tem um grande pulo do gato aqui. Não é a ferramenta em si, mas é o como que eu posso usar ela no meu dia a dia e aproveitar ela. Sabe aquela brincadeira do carro, de ter uma Ferrari e ter um Fusca? O objetivo aqui não é que você olha qual é o melhor dos mundos ou para o mundo vai. Mas o objetivo aqui é que você saiba pilotar o carro ou se provoque a pilotar o carro. Tá? Isso que eu quero abordar com vocês quando a gente fala de inteligência artificial. Como que ela me ajuda? Então, cara, ela é uma especialista de vendas. Eu coloquei que eu sou um corretor de seguros e quero que ela me ajude na oferta de outro produto para o meu cliente, que eu acabei de renovar. Sei que tem a preocupação, né? Todo mundo fala, Sandro, mas jogar meu dado lá no ChatGPT, essas IA abertas, Gemini, não, tudo bem, concordo com vocês nessa preocupação, mas eu estou usando ela a meu favor como meu assistente e detalhe, eu não vou dar nenhuma informação a mais para ela. Estou falando só do Sandro, e você vai ver que eu vou falar do Sandro, que eu acabei de fechar, que o Sandro é casado, que o Sandro é empresário e que o Sandro tem 3 filhos. E com base nisso, eu vou pedir para que ela me ajude num processo de oferta. O que ela me sugeria? Poxa, eu não tenho um script pronto de abordagem, né? Como é que ela pode me ajudar nesse sentido? Então, olha lá,
terminando o prompt, vamos ver ali que ela vai responder já pra gente. Olha que interessante. Perfil resumido do Sandro, empresário, casado com 3 filhos, já é seu cliente, estratégia geral de oferta. Opa! A lógica, momento de renovação, do alto, proteção, enfim. Comece agradecendo a confiança, traga uma dor latente, enfim. Ela trouxe alguns insights. Para muitos de vocês pode ser algo, Sandro, eu já pratico isso, tá tudo bem. Para outros pode ser uma novidade. Para alguns que usam já avançado, tá tudo bem. Mas a questão é, eu estou usando a inteligência artificial aqui a meu favor para que ela me ajude a aprender. Ou porque ela me ajude a olhar as coisas de uma maneira diferente do que eu iria fazer também. Olha que interessante, ela colocou um script rápido de ligação ali, ó, do WhatsApp, ó. Você pode fazer de uma maneira, pode fazer de outra. A questão de quebra de objeções, ó, agora não posso gastar mais, entendo perfeitamente. Enfim, ela respondeu para mim. A grande sacada disso não é a resposta eu pegar cegamente essa resposta e fazer. A grande sacada é eu usar ela a meu favor, eu questionar ela também. Então eu posso voltar, cara, não gostei daquele script, o texto que você colocou no seguro residencial. Me dá uma outra opção? Ela vai te dar uma outra opção. Então você pode usar isso a seu favor para gerar o seu conhecimento, o seu aprendizado, para que você possa, né, acelerar mais rápido aí a questão do seu processo de vendas, enfim, ali. Porque a grande sacada aqui é saber fazer perguntas. Vocês são os especialistas do negócio, vocês conhecem seus clientes, mas vocês podem usar a IA ao favor de vocês para potencializar cada vez mais o conhecimento, para poder fazer troca com vocês. E vocês podem até pegar a IA e pedir para ela assim, olha, eu estou usando essa mensagem com o meu cliente, essa abordagem. Você acha que faz sentido? Posso fazer de uma outra maneira? Provavelmente ela vai te dar um feedback e trazer um ponto de vista diferente. E aí, se você vai querer ou não, a ideia é sua. Você sempre é a opção, né? A IA não quer dizer que ela saiba tudo, mas ela é um ponto de vista que você pode usar ao seu favor. Ela não substitui o corretor, muito pelo contrário. Ela é um contato humano e a confiança, seu grande diferencial, e a gente deve usar ela ao nosso favor para otimizar cada vez mais o nosso caminho. As evoluções em IA vai acontecer cada vez mais, só que elas vão estar emplugadas em ferramentas, mas a gente sabendo dominar elas vai ajudar e muito. E aqui, chegando já meio que no final da nossa apresentação, o caminho para a gente escalar, que é a proposta aqui da apresentação, é o quê? De dados à venda. Organizar o nosso back-office, a base para liberar tempo e energia, né? Pegar nossos colaboradores, colocar em processo de venda, ter uma casa bem organizada, uma ferramenta de gestão que esteja bem estruturada, conectada com seguradores, dados, indicadores de qualidade para poder trabalhar dentro da corretora, estruturar vendas com uma ferramenta com o CRM, multicálculo, processo claro de venda que eu consiga olhar e consiga ter toda essa visibilidade de como minha carteira anda, quais são as oportunidades, o que eu devo focar, o que eu devo converter, quem está parado lá que precisa do meu contato, que precisa destravar, eu preciso ter a visibilidade ali. E a inteligência artificial, seja do modelo que eu coloquei para vocês usar, como o ChatGPT ou qualquer outra, ao seu favor, que ela vai ajudar nos processos de escala e vão estar cada vez mais em processos e dentro de ferramentas. E nisso vai passar a ser algo automático para a gente poder usar, já que ela consegue me dar feedback, analisar dados, enfim. E tudo isso usando os dados de forma estratégica como novas oportunidades para tomada de decisão mais inteligentes dentro da minha corretora. E aí, curtiu este conteúdo do Sandro Ribeiro? Eu espero que este resumo tenha te dado o mapa completo para aplicar a tecnologia na sua corretora hoje mesmo. O uso inteligente do multicálculo, o poder do CRM e a eficácia da IA são fundamentais para o seu crescimento. Lembre-se, o sucesso do corretor é a nossa missão. A Loja Cor está sempre investindo em soluções, tecnologia e o suporte que você precisa para crescer.